Continuamos nosso curso EAD Século XXI sobre a teologia do corpo. Hoje nos aprofundaremos mais no plano original de Deus para o amor humano. Seguindo o relato do segundo capítulo do Gênesis, Deus cria a mulher e assim o ser humano é chamado a ser comunhão. Acompanhe comigo na tela. Então o Senhor Deus fez vir sobre o homem um profundo sono e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. E o homem exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada humana, porque do homem foi tirada. Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 23. Adão expressa uma alegria e exultação que antes não tinha. A união do homem e mulher estava no plano original de Deus. O pecado original não foi o ato sexual, como podem pensar alguns. Adão e Eva estavam unidos porque era a vontade de Deus e estavam unidos em uma só carne. Acompanhe na tela o que disse João Paulo II. A unidade de que fala Gênesis, capítulo 2, 24. Os dois serão uma só carne, é sem dúvida aquela que se expressa e se realiza no ato conjugal. TDC 10. O pecado original foi a desobediência de Deus e o orgulho de querer ser como Deus, caindo na tentação que a serpente lhes oferecera. Com a união em uma só carne de Adão e Eva, cumpriu-se o plano original de Deus para o amor humano. Podemos entender melhor porque era bom que o homem e mulher se unissem se pensamos no seguinte importante trecho de João Paulo II. Vamos ver na tela. O homem se tornou imagem e semelhança de Deus, não só mediante a própria humanidade, mas ainda mediante a comunhão de pessoas, que o homem e a mulher formam desde o princípio. O homem torna-se imagem de Deus não tanto no momento da solidão, quanto no momento da comunhão, como imagem de uma hiperscrutável comunhão divina de pessoas. TDC 9. Poderíamos explicar esse trecho da seguinte maneira. Se Deus é comunhão de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, em unidade de amor, o ser humano, criado para ser imagem de Deus, deve também ser uma comunhão de pessoas. Isso acontece no amor e na união do corpo, em uma só carne, o ato sexual entre o homem e a mulher. Nesse mesmo ato sexual, segundo o plano original de Deus, o ser humano se torna imagem e semelhança de um Deus que também é comunhão de amor entre pessoas. O homem não pode se encontrar-se plenamente, exceto através do dom sincero de si mesmo. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher e se tornam uma só carne. Assim como a experiência da solidão, a união também revela que o homem e a mulher são criados à imagem de Deus. João Paulo II teceu importantes comentários sobre o relato do Gênesis com relação à nudez de Adão e Eva. Na Bíblia está escrito o seguinte, veja na tela. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 2, versículo 25. Com essas reflexões sobre a nudez original de Adão e Eva, João Paulo II nos faz perceber como esse aspecto é importante na análise do estado de inocência original de ambos, no estado de suas consciências livres do pecado. Ele nos explica, acompanhe comigo na tela. O significado da nudez original, que é claramente realçado no contexto de Gênesis, não é coisa acidental. Pelo contrário, forma precisamente a chave para sua plena e completa compreensão. TDC 11. Novamente, lembramos as palavras de João Paulo II. O estado original do ser humano não perdeu a sua força. De algum modo, ainda somos influenciados pelo nosso passado teológico. Assim, podemos compreender como se sentiam Adão e Eva, sem o sentimento de vergonha ao contrastar essa experiência original com a nossa inevitável experiência de vergonha nesse período atual. Se a vergonha hoje nos atesta nossa incapacidade de olhar para o outro com amor, a isenção de vergonha original atesta a pureza de coração que existia na vivência original. No slide temos: a nudez significa a bondade original da visão divina.
vendo-se reciprocamente como que através do mistério mesmo da criação, o homem e a mulher veem-se a si mesmo mais plena e mais distintamente do que através do próprio sentido da visão, isto é, através dos olhos do corpo. TDC 13. Dentro da realidade dessa união original e da nudez original, um conceito importante trazido por João Paulo II é o sentido esponsal do corpo, ou significado esponsal do corpo. Em outras palavras simples, o sentido do corpo é o fato de que o corpo masculino foi feito para o corpo feminino e o corpo feminino para o corpo masculino. É o atestado de que o homem, com o seu corpo, foi feito para ser comunhão de amor, sendo feito para o outro. O ser humano é feito para ser um dom, um presente, uma entrega de amor. Esponsal significa ser capaz de expressar amor. João Paulo II explicou, veja comigo na tela. O corpo que exprime a feminilidade para a masculinidade e vice-versa. A masculinidade para a feminilidade manifesta a reciprocidade e a comunhão das pessoas. Este é o corpo, uma testemunha que a criação é fundamentalmente um dom e, portanto, uma testemunha de que o amor é a fonte da qual brota esse mesmo doar-se. TDC 14. O ser humano, portanto, não possui um corpo, ele é um corpo. O corpo não é tudo o que ele é, mas faz parte da sua constituição intrínseca. Dentro do plano original de Deus, o corpo é o meio visível de expressão do amor para o qual o ser humano foi criado. Nesse sentido mais amplo, enquanto sinal visível de uma realidade invisível, o corpo pode ser entendido como um sacramento. Não estamos falando de sacramento no sentido estrito da palavra. Não quer dizer que sejam os 7 sacramentos da igreja, batismo, eucaristia, crisma, ordem, unção dos enfermos, confissão, matrimônio. No entanto, o corpo é sacramento, em um sentido mais amplo, no sentido de trazer para o visível o que é invisível. Aquilo que o corpo traz para o visível é o amor, que é a própria vida da Trindade, Deus. O sacramento, como sinal visível, constitui-se com o homem enquanto corpo, mediante a sua visível masculinidade e feminilidade. O corpo, de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus, e assim ser sinal dele. Esse sacramento primordial provém da fonte divina da santidade, e ao mesmo tempo é instituído para a santidade. É importante dizer que faz parte do sentido ou significado esponsal do corpo o fato de que a masculinidade envolve a paternidade, e lógico, por sua vez, a feminilidade envolve a maternidade. O mistério da feminilidade se manifesta e se revela em toda a sua profundidade mediante a maternidade. Assim se revela também em toda a profundidade o mistério da masculinidade do homem, isto é, o significado gerador e paterno de seu corpo. Concluímos, portanto, nesta aula a apresentação sobre o plano original de Deus para o amor humano. Esperamos que nessas reflexões possam auxiliar você a compreender a grandeza do chamado de Deus para cada um de nós e a beleza do amor e dos aspectos da sexualidade que permeiam o nosso existir como seres humanos. Convido você para continuar nosso curso na próxima aula, A Entrada do Pecado no Mundo, no qual teremos oportunidade de continuar acompanhando João Paulo II em suas reflexões bíblicas sobre a história da nossa salvação. Espero por você. Até a próxima aula.